Redeli Insights, Episódio 2. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Redeli Insights. Este é o episódio 2. Eu sou seu apresentador, Mark Monfort, da Not Centralized e também da Associação Australiana de GFI, uma ótima comunidade de pessoas trabalhando neste espaço. Estou orgulhoso de estar acompanhado neste episódio por Vincent Gramoli, um dos fundadores da Redeli Network. Vincent, como está indo? Ótimo, obrigado por me receber, Mark. Isso é realmente legal porque nós fizemos um podcast com você, mas você foi entrevistado por Arturo, e isso foi em Sydney, perto da ópera, com a ópera ao fundo. Isso foi no último ano, provavelmente durante o inverno também, então é bom poder falar com você estando na frente da câmera, em vez de estar nos bastidores, e sem o Arturo, que esteve no episódio 1, onde ele conversou com Tim. Você conseguiu assistir a esse episódio? Sim, foi muito esclarecedor, achei ótimo, eles se saíram muito bem. Também acho, havia muitas lições pragmáticas que talvez as pessoas, sejam do TradFI ou do blockchain, precisassem ouvir, porque talvez não soubessem que, se você é um degen, o blockchain vai levar um pouco de tempo. Se for feito da maneira certa, será melhor, mas há algumas questões práticas quando se trata de fazer o blockchain funcionar nesses espaços. Mas é muito importante que façamos isso, porque esses são trilhos muito melhores. Então, algumas coisas realmente esclarecedoras vieram disso. Eles mencionaram coisas como a importância de estruturas legais e financeiras e as barreiras que os participantes institucionais ainda exigem, e falaram sobre algo que é muito querido para você, que é a finalidade e por que isso importa, sobre a liquidação instantânea como uma peça essencial para as instituições. Tudo isso esteve no episódio 1, e vamos mergulhar em mais detalhes neste episódio aqui. Mas, a título de contexto, se há algo que as pessoas podem estar descobrindo a Redeli pela primeira vez, sei que é surpreendente, mas ainda acontece. Você pode nos dar um pouco de contexto sobre sua pesquisa? Sendo um acadêmico, você fez um ótimo trabalho na Universidade de Sydney e continua fazendo, mas pode nos dar um breve resumo do que levou às suas descobertas e à Redeli Network? Claro, essa é uma pergunta interessante. A Redeli, essencialmente, é uma tecnologia que surgiu de um longo esforço em pesquisa em blockchain. Eu diria que isso é uma característica da Redeli. Começamos a trabalhar no consenso em 2016, fazendo experimentos em 2017, mostrando que ele escalava muito bem, o desempenho aumentava à medida que aumentávamos o tamanho do sistema. Mas comercializamos muito mais tarde, em 2021. O que é típico da Redeli é que passamos muito tempo fazendo a pesquisa antes de comercializar. Podemos ver que outras empresas de blockchain seriam comercializadas antes de fazer a pesquisa, levantando fundos primeiro e depois contratando pesquisadores. As que estão em boas posições financeiras agora estão tentando recuperar o atraso na pesquisa também, porque é muito importante. O que você percebe ao fazer isso é que blockchain é extremamente complicado. Você pode pensar que é apenas um software, mas ele abrange teoria dos jogos, economia, criptografia, computação distribuída, resolução de problemas de consenso. É realmente uma coisa difícil, e não há maneira melhor do que colaborar com outros para progredir nisso. A pesquisa é uma ótima maneira de resolver esses problemas, interagindo com pessoas que são especialistas em seus campos, porque não há um único ser humano, talvez exceto Satoshi Nakamoto, que consiga dominar todas essas diferentes artes. Concordo. Acho muito interessante o que você mencionou sobre fazer a pesquisa primeiro antes de realmente mergulhar nisso, enquanto outros fazem isso depois do fato. É quase como o conceito de medir duas vezes e cortar uma, porque você faz certo na primeira vez, enquanto outros saem cortando tudo que podem, cometendo todos os erros, sejam regulatórios, de consenso ou de comunidade, e depois tentam adicionar a pesquisa. Gosto da abordagem prática e pragmática que a Redeli adotou para isso. Você faz muita pesquisa, então, falando nisso, o último trabalho que você teve, você analisou a confiabilidade das blockchains e como elas lidam com uma variedade de falhas. Pode nos contar um pouco sobre isso? Está na página de pesquisa, pessoal, para que vocês possam conferir, mas diretamente de você, Vincent, porque este é o seu trabalho, pode nos contar um pouco mais sobre isso? Isso é super recente. É um artigo que acaba de ser aceito para publicação nos anais da Conferência Internacional de Middleware da ACM, que acontecerá nos Estados Unidos em dezembro deste ano. A forma como funciona quando você faz pesquisa é que você submete seu artigo, ele é avaliado por seus pares, que são professores em outras disciplinas ou especializados em subdisciplinas ligeiramente diferentes, mas que são especialistas no campo em que você submete, e eles tentam avaliar. Ele foi aceito para publicação por esses pesquisadores, o que significa que será apresentado e aparecerá nos anais da conferência. O que é interessante sobre isso, e o que você acabou de dizer, é que algumas das empresas também estavam tentando fazer coisas, e isso foi super valioso para nós também, porque é uma questão de tentativa e erro.
Você tenta coisas, percebe que sua blockchain é ótima para alguns tipos de aplicações. Em 2019, falávamos de CryptoKitties, em 2021, NFTs, agora estamos falando de ativos do mundo real. Ao aprender com o que aconteceu no passado, sabemos e começamos a saber como fazer melhor. Portanto, podemos preparar a blockchain para ativos de alto valor, coisas que realmente importarão para as pessoas, em oposição a aplicações mais de brinquedo, que são divertidas para a comunidade degen. Então, acho que há uma evolução. Esse trabalho sobre tolerância a falhas veio especialmente porque olhamos para a blockchain como espectadores, tentando aprender mais sobre como podemos fazer melhor. O que foi realmente marcante foi que, por exemplo, a Solana, por 1 ano e meio, entre 2021 e 2023, ficou inutilizável por mais de 154 horas cumulativamente. Houve várias interrupções em diferentes momentos, mas, se você traduzir isso em um acordo de nível de serviço, percebe que ela oferecia uma disponibilidade inferior a 29. Normalmente, é assim que você expressa um acordo de nível de serviço. Na Amazon Web Services, por exemplo, ou no Google Cloud, tenho certeza de que a maioria dos serviços em nuvem oferece pelo menos 39S, o que significa que estarão disponíveis 99,9% do tempo, quase 100%. Sabemos que sistemas distribuídos podem oferecer um serviço na maior parte do tempo, então por que a blockchain, que deveria ser tolerante a falhas, não consegue fazer tão bem? Essa foi a questão fundamental que começamos a nos perguntar para iniciar este projeto. Então, decidimos pegar um benchmark que tínhamos, chamado Diablo, que estava lá para testar blockchains com cargas de trabalho realistas, como cargas de trabalho de bolsas descentralizadas como a Nasdaq, serviços de mobilidade como o Uber e assim por diante. Dissemos, por que não usamos esse benchmark, que é de código aberto e está disponível, e o estendemos vendo como a injeção de falhas impacta o comportamento dessas blockchains? Por que implantamos Solana, Avalanche, Algorand, Redeli, Ethereum, testamos tantas blockchains? Pensamos, vamos fazer a mesma coisa, talvez não precisemos apenas fazer testes de estresse na blockchain, vamos enviar uma taxa de envio constante e ver como a injeção de falhas isoladas pode impactar o desempenho. Chegamos a surpresas muito grandes. Por exemplo, percebemos que havia casos com o aquecimento da Solana que poderiam levar a um cálculo tardio de algumas matrizes, e esse cálculo tardio poderia travar um nó. Como todos os nós estavam executando o mesmo código, isso poderia levar a um travamento global. Falamos com os desenvolvedores da Solana, percebemos que esse aquecimento, felizmente, não estava implantado na MyNene, era apenas a configuração padrão no código-fonte. Começamos a aprender que, meu Deus, é bom que o aquecimento não seja usado em produção, e isso também é valioso para pessoas que querem implantar a Solana e testá-la, porque, caso contrário, o sistema delas travaria. Descobrimos que a Avalanche estava usando uma limitação que também poderia impactar o desempenho, simplesmente porque, em algum momento, se os nós estivessem sobrecarregados em termos de consumo de CPU, eles começariam a descartar mensagens, o consenso não receberia as mensagens necessárias, e o throughput se tornaria instável. Fizemos muitas descobertas diferentes sobre a Aptos e a forma como ela descarrega o líder, mas tende a pedir que os validadores façam mais trabalho, exigindo muitos recursos. Também notamos que havia outros problemas de desempenho com Algorand em alguns casos. Testamos sob injeção de falhas de partição, falhas transitórias de travamento, testamos falhas realmente isoladas, onde perdíamos pacotes voluntariamente, fizemos todos os tipos de padrões de falha diferentes para observar a variação de desempenho. Isso levou a um artigo muito interessante. Fantástico! Há muitas percepções realmente interessantes que você tirou disso. Primeiro e acima de tudo, você falou sobre o trabalho de tentativa e erro que estava sendo feito e a pesquisa em primeiro lugar. Como você mencionou antes, há aquele ditado que, se não estudarmos a história, estamos condenados a repeti-la. É muito pragmático como abordagem que vocês olham para coisas que deram errado no passado e na história mais recente, como quando você falou sobre a Solana. É importante que outros saibam disso. A questão dos benchmarks também é realmente interessante, porque, para pessoas como eu, que trabalhamos muito na Not Centralized em blockchain, mas também em inteligência artificial, os benchmarks são extremamente importantes para realmente avaliar a eficácia e quão boa é uma certa abordagem ou modelo. Acho muito interessante que você tenha levantado isso, porque o que você está falando, essencialmente, encapsula como temos um uso prático do blockchain. Não é apenas blockchain por blockchain, mas realmente torná-lo útil para resolver problemas de negócios do mundo real. Como você disse, os 39S são o que as empresas normais esperam, não podemos falhar nisso. Acho importante que as blockchains tenham essa tolerância a falhas, mas vamos entrar no lado técnico das coisas, a tecnologia por trás da Redeli. A primeira pergunta que temos para você é:
Para aqueles que são novos na rede, o que você diria, e você já mencionou um pouco sobre isso antes, qual é a diferença entre a arquitetura da Redel em comparação com outras blockchains, como as que você acabou de mencionar? Para aqueles que estão ouvindo e não estão acostumados com a Redel, eu resumiria que a inovação tecnológica inicial que tivemos foi em torno do Superblock. Pense na blockchain como um processo competitivo. Você tem todos na rede tentando impor seu bloco ao resto do sistema, porque, se vencer, seu bloco será anexado ao próximo índice disponível da cadeia, e aquele que impôs seu bloco receberá uma recompensa, expressa na criptomoeda inerente ao protocolo da blockchain. Então, há um incentivo para ganhar a loteria ou a competição. O problema com essa competição é que ela impede o sistema de realmente aproveitar os recursos. Você pode adicionar quantos nós quiser em um sistema de blockchain competitivo. No final do dia, o número de blocos que será anexado ao próximo índice disponível é 1. Você pode dissipar quanta energia quiser, o desempenho não aumentará, e isso é uma pena, porque você não está realmente aproveitando os recursos, está desperdiçando-os, e, mais ainda, seu desempenho não aumentará à medida que você escala o tamanho do seu sistema. Agora, se você adota uma abordagem colaborativa, que é o que eu me refiro pela novidade do Superblock da Redel, de repente, o que você tem é que, se você tiver sorte o suficiente, tem diferentes validadores propondo blocos disjuntos. Vamos supor que cada um desses blocos venha de diferentes regiões do mundo, então eles podem conter conjuntos disjuntos de transações. Se você tem um algoritmo de consenso como o DBFT que temos na Redel, que combinará todos esses blocos para concordar não em um único bloco, mas em um superblock, então você tem de repente uma abordagem colaborativa onde está realmente aproveitando os recursos que cada um desses validadores tem. Se você trouxer mais nós validadores, então potencialmente aumentará o número de transações que terá nesse superblock linearmente com o número de validadores que você adicionou. Essa é a verdadeira escalabilidade. Você aumenta o tamanho do sistema e, ao aproveitar os recursos que adicionou ao sistema, aumentará o número de transações que pode confirmar por instância de consenso, portanto, por unidade de tempo. É assim que você alcança a escalabilidade, aumentando ou preservando o desempenho à medida que aumenta o tamanho do sistema. Essa é uma das coisas que eu diria, mas, claro, há outras novidades desde então, e estou feliz em elaborar sobre isso mais tarde. Absolutamente. Acho que essa é uma das principais que você mencionou, e é uma surpresa para muitos, porque estamos acostumados, no mundo do blockchain ou até em qualquer tipo de sistema, que quanto mais você usa um sistema, mais ele começa a quebrar. Ele não fica mais forte com o tempo. É mais um jogo de soma zero. Quando você mencionou os blocos, é como se fosse o primeiro que consegue chegar lá, e continuamos jogando mais e mais dinheiro nisso, isso não torna o sistema mais forte, apenas empurra o poder. Só quero ser completamente transparente aqui, é verdade que a escalabilidade não pode ser alcançada ao infinito. Há um momento em que você realmente aproveita os recursos das máquinas, mas há um momento em que outro recurso se torna limitado, que é a largura de banda da rede, e em algum momento o desempenho geralmente atinge um platô. Pensar que há escalabilidade infinita, acho que é um pouco utópico, para ser honesto. Absolutamente, podemos escalar quase infinitamente, mas temos que levar esses aspectos práticos em consideração. O conceito de superblock é realmente interessante, encorajo as pessoas a mergulharem mais nisso, porque é o que permite que vocês ofereçam essa singularidade ao espaço blockchain. Mas você mencionou tolerância a falhas no início, isso se tornou um benchmark tão crítico para as blockchains hoje. Por que você diria que isso é importante? Sobre a especificação da cadeia, listamos a blockchain Redel como uma das mais rápidas em termos de TPS máximo entre 50 tecnologias de blockchain diferentes. Então, você começa a se perguntar, se eu tenho 600 mil transações por segundo, talvez eu deva parar de otimizar o desempenho e olhar para outras dimensões. Como mencionei, desde que aprendemos que a Solana teve algumas interrupções, pensamos que poderia haver algo a ser feito em torno da tolerância a falhas. É ótimo no cenário de caso base alcançar alto desempenho, mas e se não estivermos no melhor cenário? E se você estiver operando em uma rede dinâmica e, de repente, por algum motivo, validadores decidirem desconectar suas máquinas ou experimentarem uma interrupção de rede, como o serviço de blockchain se comportaria? Não é porque há uma queda de energia em uma região da Índia que sua rede global de blockchain deveria colapsar. Isso não é razoável, especialmente sistemas distribuídos deveriam ser tolerantes a falhas. Então, pensamos, vamos brincar com isso. A maneira como pensamos foi injetar falhas artificialmente e ver como ela se comporta. Para nós, isso foi muito importante, porque podíamos ver que os protocolos de blockchain estavam amadurecendo, mas ainda não estavam no nível dos serviços em nuvem.
Falamos sobre o Web3, onde estamos falando sobre a democratização do uso de blockchains por usuários que não são tecnicamente experientes, mas nem conseguimos oferecer um serviço que esteja disponível 99,9% do tempo. Então, vamos tentar fazer melhor nisso, e isso aumentará a usabilidade da tecnologia blockchain. Absolutamente, acho que é um ponto realmente interessante, porque as pessoas, sejam elas tecnicamente experientes ou não, especialmente as que não são, ficariam realmente surpresas ao pensar: espera um segundo, entrei no blockchain porque supostamente é bastante seguro, e a distribuição, como meu amigo Vincent me disse na universidade, deveria torná-lo seguro. Mas há muito mais nuances. Não é só porque é blockchain que automaticamente se torna seguro. Acho ótimo que você tenha apontado isso, porque é o tipo de coisa que precisamos explorar. Se não fizermos isso nós mesmos, onde isso será descoberto? Será descoberto quando for usado no mundo real, e seria uma pena se, para cadeias de suprimentos ou infraestrutura de pagamentos nacionais usando uma blockchain que não testou essas coisas, ela colapsar. O quanto isso atrasaria a indústria seria realmente interessante. Você destacou alguns dos estudos sobre tolerância a falhas no início, então vamos pular para algo que acho realmente interessante, que é a justiça no blockchain. É uma das coisas que analisamos muito cedo como conceito, quando entramos nesse espaço há 4 anos. Você falou muito sobre justiça no blockchain. Agora, o que exatamente você quer dizer com justiça nesse contexto? Justiça é realmente um dos termos mais sobrecarregados que vi na pesquisa. Se você falar com alguém em verificação formal, ele terá sua própria definição de justiça. Se falar com um cientista da computação distribuída, ele provavelmente pensará em liberdade de inanição. Se falar com pessoas diferentes, elas apresentarão definições diferentes. Se falar com um banco, eles também terão sua própria definição de justiça. Fui convidado para dar uma palestra em um workshop sobre justiça, realizado junto com a conferência Financial Crypto no Japão, em abril. O que eu queria fazer era tentar mostrar todos os problemas financeiros que eu podia ver em blockchains, que são tópicos muito quentes e que a comunidade deveria explorar, porque há muito trabalho a ser feito. Cobre várias definições de justiça, mas a definição mais tradicional de justiça, pelo menos para mim, é a resistência à censura. Se você quer que um sistema seja justo, não deveria ser possível que um usuário específico, por causa de seu histórico, etnia ou localização no mundo, não tenha acesso ao serviço de blockchain. Então, deveria ser justo para todos no sentido de que deveria ser acessível para todos. Seria ideal se você não pudesse ter uma coalizão de participantes mal comportados que pudesse censurar um participante específico. Você pode pensar nisso como, se você fosse uma coalizão de diferentes máquinas na rede, poderia enviar muitas requisições para sobrecarregar o servidor, de modo que apenas suas requisições passassem e nenhuma das requisições de alguém mais distante passasse. Assim, você censuraria esse usuário que está mais longe de um nó validador. Isso seria injusto. Essa é a primeira definição. Agora, há outras definições, uma das quais está relacionada a transações financeiras, onde essencialmente você pode ter traders que são injustos em relação a outros traders. Por exemplo, sei que alguém vai comprar muito Bitcoin, digamos, Michael Saylor, por exemplo, ele comprou muito Bitcoin. Normalmente, quando ele compra Bitcoin, ele compra muito. Ele envia essa transação, e porque eu tenho sorte o suficiente de recebê-la, porque estou perto dele, estou baseado nos Estados Unidos, tenho esse nó validador perto do laptop dele, recebo sua transação. O que posso fazer é front-run ele, obter um lucro, e até back-run ele, o que significa que compro o Bitcoin, executo a transação dele, vendo meu Bitcoin logo depois e obtenho um lucro enorme, porque ele comprou muito Bitcoin nesse meio tempo. Isso é injusto. Eu não deveria aproveitar essa informação privada que me dá uma vantagem injusta sobre os outros traders. Isso é algo que é ilegal em Wall Street, porque acontece todos os dias em tecnologias blockchain. Não deveria. Essa é outra definição de justiça. Podemos pensar na que acabei de mencionar, que está relacionada à tolerância a falhas. Normalmente, há alguém que paga por um serviço. Quando você usa um provedor de computação em nuvem, você paga por um serviço porque tem um acordo de nível de serviço que será fornecido a você, e você pode reclamar se o provedor de nuvem não cumprir suas promessas. Você pode ter um gesto comercial do provedor de serviço se eles falharem em honrar suas promessas. Mas, na tecnologia blockchain, você paga uma taxa pela sua transação e não tem garantia sobre o acordo de nível de serviço. Por que é assim? Como usuário, sinto que isso pode ser injusto. O presidente dos Estados Unidos, em janeiro, estava lançando uma memecoin, e a Solana, em algum momento, não estava disponível. Poderia ser injusto para ele não conseguir negociar sua memecoin. Há muitas perspectivas diferentes, e acho que a justiça pode ser vista através dessas diferentes dimensões,
mas é extremamente importante que tentemos tornar o blockchain justo em todas essas dimensões, para que os usuários fiquem felizes em usar essa tecnologia. Absolutamente. Acho que há muitas definições diferentes de justiça, e é engraçado, porque, como você disse, depende se você é um cientista da computação, um desenvolvedor, um usuário, um investidor, um banco. O que é justo para eles sempre levará em conta coisas que são pessoais para essa organização ou indivíduo, mas precisamos pensar nisso de todos esses ângulos diferentes de quem é o usuário. Os diferentes aspectos, como justiça no acesso, justiça em outras áreas, estão lá. Vamos falar sobre por que isso importa. Porque, por exemplo, o que acontece quando os blockchains são injustos em termos práticos? Vamos falar disso da perspectiva dos usuários e desenvolvedores. Você aludiu a algumas dessas coisas, mas vamos mergulhar mais nisso. O que você pode dizer sobre isso? Acho que o blockchain está aqui também para trazer justiça às pessoas por meio de sua propriedade de transparência. Você pode pensar em serviços de mobilidade, a economia gig em geral, como serviços de mobilidade. Pode haver uma empresa mais interessada em seu próprio lucro e, portanto, penalizar um provedor de serviço, como um motorista de táxi, com base em alguma condição que dá uma recompensa à empresa. Esses sistemas podem ser opacos, e acho que a transparência deveria trazer esse nível de justiça, no sentido de que os usuários deveriam poder escolher entre uma oferta de serviço de mobilidade ou outra com base, talvez, na recompensa que ela dá aos seus motoristas de táxi, na margem que ela obtém ou no custo que ela impõe aos usuários. Os usuários deveriam ter essa informação para escolher de maneira justa qual serviço preferem. Acho que o blockchain é inerentemente suposto ser justo, e o que estamos vendo aqui são obstáculos que impedem que essa justiça realmente aconteça. Quando falamos de valor máximo extraível, isso está se tornando um grande problema. Claro, há uma parte da comunidade que sente que é justo porque conseguiu essa informação antes dos outros, então deveria poder explorá-la. Talvez eu tenha uma largura de banda muito boa, estou pagando meu provedor de serviços de internet para ter esse acesso muito rápido a essa informação, e, portanto, quero poder lucrar com essa informação. Mas, se você der um passo atrás, acho que deveria haver regras e salvaguardas que definam como as pessoas deveriam se beneficiar dos outros. Esses ataques de front-running que mencionei, que são um subconjunto de ataques de valor máximo extraível, vieram como uma surpresa. De certa forma, você tinha esses hackers realmente bons ou traders oportunistas que conseguiram implementar essas coisas, e havia muitas pessoas que talvez não fossem capazes o suficiente para extrair esse valor e foram deixadas de lado. É justo que você precise ser um hacker realmente bom para se tornar um trader oportunista, ou deveria ser um serviço disponível para qualquer um? Eu acredito na última opção. Acho interessante, porque as blockchains, tecnicamente, sejam blockchains ou qualquer provedor de serviço ou produto, são elas que têm o poder, porque sabem como o sistema funciona, e esperamos que tenham testado as coisas tanto quanto vocês. Mas apenas deixar um sistema rodar e ter um pouco de um faroeste, que é o que tivemos com blockchain, o fato de que você pode fazer coisas que são ilegais em muitos casos no mundo financeiro, mas que são apenas toleradas no mundo blockchain, como o front-running, torna isso um lugar obscuro e não amigável para negócios comuns entrarem. Dadas as coisas que a Redelle fez, uma das maiores preocupações que as empresas tiveram, das que conversamos aqui na Austrália e ao redor do mundo no início da nossa jornada no blockchain, foi: como podemos usar algo que é excessivamente transparente, onde, quando você e eu fazemos um acordo, eu posso ver o histórico da sua carteira, você pode ver o meu? Talvez isso seja bom para coisas ponto a ponto, mas, para empresas, exibir margens, o fato de que vocês levam isso em conta e têm provas de conhecimento zero que podem ofuscar e manter a confidencialidade comercial, acho que mostra o pensamento que foi feito para tornar isso realmente útil. A penalização que precisamos levar em conta, porque, caso contrário, esses sistemas serão apenas injustos e, em vez de recriar algo melhor, estamos apenas trazendo o mundo injusto que temos agora para uma nova tecnologia. Só uma coisa que quero destacar antes de passarmos para a próxima questão sobre justiça é que acho que as pessoas precisam pensar onde vêm esses tipos de valor máximo extraível na vida cotidiana. Há tantas coisas que são apenas ofuscadas, você não sabe por que está recebendo esse anúncio. Bem, porque esses caras estão pagando mais dinheiro, não é que eles sejam necessariamente melhores. As pessoas reclamam dos algoritmos no Twitter e em outros lugares que só mostram certas coisas, tornou-se um mercado de pay-to-play. Acho que o blockchain e o que vocês estão fazendo na Redelle podem definitivamente ajudar nisso quando aplicado. A última coisa sobre justiça, e depois passaremos para algumas perguntas tipo comunidade que temos falado. Na Redelle, como vocês aplicam a justiça no nível do protocolo, é sobre prevenir censura ou é algo mais profundo? Essa é uma boa pergunta. Eu diria que é algo mais profundo, porque temos trabalhado em coisas sem necessariamente rotulá-las como justiça, mas por bastante tempo. Em 2021,
Quando publicamos um artigo sobre a blockchain Redeli na Conferência de Segurança e Privacidade, o que tínhamos era uma prova de que havia resistência à censura oferecida pela Redeli. O que queremos dizer com isso é que, se você é um participante honesto que cria uma transação bem formada, por exemplo, usa sua chave privada para assinar sua transação como deveria, então sua transação será eventualmente confirmada, com base em algumas suposições, claro, de que não há um ataque de negação de serviço que dure para sempre. Se o sistema não estiver sobrecarregado em algum momento, podemos garantir que, eventualmente, e por tempo suficiente, sua transação será confirmada. Isso foi muito importante para nós, ter essa resistência à censura, garantindo que, mesmo que você tenha uma coalizão de participantes mal comportados que queiram censurá-lo, eles não conseguirão, a menos que tenham poder infinito e possam negar o serviço ao sistema para sempre. Essa foi uma propriedade muito importante que provamos teoricamente, com teoremas e provas apenas no papel. Pode parecer um pouco confuso para pessoas práticas, especialmente porque fazíamos algumas suposições, mas fomos além disso, especialmente na prática, desde então. Também abordamos o problema da justiça em termos de mitigação do valor máximo extraível. O problema que mencionei, que são ataques de front-running ou combinados com ataques de back-running, tornam-se ataques de sanduíche. Estamos mitigando o risco de ter esses ataques na rede Redeli com algumas coisas simples. Por exemplo, não há um mecanismo de leilão onde os usuários podem oferecer uma taxa de transação mais alta para front-run outros. Não há tal coisa no protocolo Redeli. Então, é menos provável que você consiga front-run apenas anexando uma taxa de transação mais alta à sua transação. Essa é uma coisa. Todas as coisas que implementamos, e você estava falando sobre penalizar, temos trabalhado em responsabilidade desde 2019. Definimos o que era o protocolo de consenso responsável com alguns colegas na Universidade Nacional de Singapura e integramos a responsabilidade no núcleo da blockchain, garantindo que, se as pessoas se comportarem mal e tentarem influenciar, aqui está a continuação da tradução do trecho fornecido do asterisco Redeli Insights, episódio 2 asterisco, seguindo rigorosamente o prompt anterior. Traduzir na íntegra para o português do Brasil, mantendo todo o conteúdo original sem resumir ou omitir qualquer parte. Removendo os tempos das legendas, como 32, excluindo pausas ou interjeições, como u, a, e garantindo uma tradução natural, fluida e adequada ao português do Brasil, preservando o tom e o contexto original. O resultado do consenso, por exemplo, para obter lucro, poderemos detectá-los e penalizá-los. No final, eles perderão mais do que ganharão, e isso garantirá que sejam incentivados a se comportar. Essas são algumas das coisas que já integramos ou que estão no nosso roteiro para este ano, mas fomos ainda mais longe. Agora temos protocolos que ordenam transações que não são concorrentes, garantindo que alguém não possa fazer front-running de outra pessoa. Se houver uma supermaioria, como um grande grupo de nós da rede blockchain que concorda que a transação foi recebida por eles antes da transação 2, se esse for o caso e uma grande parte da rede tiver visto a transação 1 antes de ver a transação 2, então é impossível que a transação 2 seja executada antes da transação 1. Se você garantir isso, reduz drasticamente o tipo de ataques que vem de nós validadores que reordenam suas transações. Finalmente, outra coisa que está incorporada é a recompensa colaborativa. A recompensa colaborativa diz que, para cada superblock que é anexado ao sistema, a recompensa será distribuída igualmente entre os candidatos e será distribuída igualmente entre os governadores. Você tem essa distribuição justa da recompensa para todos os nós que estavam ativos e contribuíram para o superblock, e isso contrasta com as blockchains tradicionais, que recompensariam apenas um dos nós e, portanto, incentivariam a competição. Isso também é algo que está incorporado ao protocolo. Acho que é brilhante, essa colaboração e jogos de soma positiva, em vez de apenas soma negativa, forçando as pessoas a se superarem para vencer, essencialmente. Acho que é algo muito único. O blockchain proporciona muitas dessas reflexões sobre incentivos. Vamos trazer isso para o espaço de ativos do mundo real, porque a Redeli é muito conhecida por isso, e é o trabalho que temos feito com vocês em torno da tokenização de ativos do mundo real. Conectando isso de volta. Por quê? Você acha que a justiça é uma base tão crucial para trazer ativos regulados para a cadeia? Assim que você fala de ativos do mundo real, está falando de ativos de alto valor, ativos que as pessoas se importam, como hipotecas, títulos de propriedade, coisas pelas quais elas trabalharam arduamente a vida inteira para possuir. Não estamos mais falando de CryptoKitties, não estamos mais falando de moedas meme de baixo valor ou divertidas que estamos negociando. Nesse cenário específico de ativos do mundo real, realmente nos importamos com segurança, realmente nos importamos com justiça, realmente nos importamos com tolerância a falhas, então todos esses tópicos são extremamente importantes. Enquanto poderíamos viver com uma blockchain que fazia coisas no melhor esforço,
permitindo que você negociasse coisas. Às vezes você ficaria desapontado porque sua transação não teria sucesso. Mesmo que a visse na blockchain, ela foi revertida porque havia outro ramo com mais blocos ou uma cadeia mais pesada ou mais longa do outro lado do planeta. E então a transação que você achava que seria confirmada foi revertida. Todas essas coisas poderiam acontecer enquanto você estivesse lidando com ativos de baixo valor, mas, quando falamos de ativos do mundo real, estamos falando de títulos, ações, commodities que são realmente valiosas, e isso se torna um grande problema. Processos precisam estar em vigor para garantir essa justiça, que os usuários terão o mesmo acesso aos recursos que os outros. Isso pode parecer simples, mas você pode extrapolar essa ideia para qualquer serviço digital. Por exemplo, a propriedade de reordenação é tão fundamental para a justiça. Você gostaria de acessar coisas se pedir primeiro, como quem chega primeiro é servido antes dos outros, e isso faz muito sentido. É por isso que as pessoas não brigam quando pagam suas compras, porque entram na fila, e é assim que funciona, é natural. Quem chega primeiro será atendido primeiro. Se você pensa em recursos digitais e pode digitalizar o acesso a esses recursos, a reordenação se torna um grande problema. Vai além das finanças, é apenas acesso a recursos em geral. Você disse isso antes, mas uma das maiores descobertas para as pessoas que entram no blockchain é que você pode pagar por algo e não receber. Seja na primeira vez que você é atingido por taxas de gás que não fizeram sua transação passar no Ethereum, ou algo mais que você está fazendo no espaço, e pagou um valor alto, mas não tem garantia de recebê-lo. Em um mundo competitivo, como foi projetado, talvez isso fosse aceitável no início com os primeiros adotantes, mas quando o mainstream está chegando, e estamos vendo isso mudar, a comunidade evoluir, e mais pessoas, é o que queremos. Queremos que seja diferente, mas também queremos adoção no espaço blockchain, porque queremos que blockchains gerenciem os mercados financeiros, o comércio financeiro em geral. Temos que construir com esse tipo de justiça em mente, porque, se não fizermos, seremos rejeitados. Continuando com a questão da justiça e dos ativos do mundo real, outra coisa que precisamos pensar é que justiça e tolerância a falhas influenciam o risco de conformidade, a confiança. Como você acha que essas coisas influenciam em casos de uso de nível institucional, como você mencionou? Acho que é exatamente o ponto que você mencionou. Se você quer reduzir a barreira de adoção, precisa garantir que as massas começarão a usá-lo, e as massas não são tecnicamente experientes. Elas observaram o mundo, como ele funciona, definiram sua própria noção de justiça. Para que confiem em um novo sistema como esse, elas não deveriam precisar entender como as coisas são implementadas. Não estamos mais falando de pessoas tecnicamente experientes ou hackers, estamos falando das massas, e elas não deveriam precisar entender todas as ramificações do protocolo e como podem explorar casos extremos. Deveria parecer um sistema justo para elas, para que confiem que esse sistema funciona e fornecerá um bom serviço a elas. Isso é extremamente importante. Acho que a conformidade deveria vir como uma salvaguarda. Essas pessoas estão acostumadas com serviços governamentais, que são justos de certa forma, oferecem algum nível de justiça. Se não, geralmente é o governo para dizer, está indo longe demais, a representação para os usuários, isso é ilegal, você deve corrigir sua campanha de publicidade ou marketing que vai longe demais e está vendendo mentiras. Há diretrizes que garantem que os serviços honrarão suas promessas, que os usuários encontrarão o que querem, obterão o que esperam. Com blockchain, isso ainda não é o caso, então precisamos de regulamentação que melhore, e acho que está indo na direção certas vezes. Mas também é importante que o governo converse com acadêmicos, pesquisadores e players da indústria para entender melhor como essas coisas funcionam e como podemos garantir que os usuários obterão o que esperam e não serão enganados. Se forem enganados, pararão de usar o serviço. Concordo completamente. Acho que também precisa haver algo que nós, como indústria blockchain, façamos antes que seja imposto a nós com regras mais restritivas. Especialmente se pensarmos em governos em todos os lugares, por mais que tentem fazer o melhor para entender a tecnologia, eles sempre estarão atrás, porque nos movemos muito mais rápido no espaço tecnológico e na inovação do que os governos conseguem acompanhar. Se pensarmos dessa perspectiva, a menos que façamos algo, virá de cima para baixo, e será inerentemente mais restritivo do que poderia ser se desenvolvêssemos as coisas nós mesmos, como que vocês estão fazendo com essa tecnologia. Acho que, para as pessoas que estão assistindo online, no streaming ao vivo ou na reprise, vocês realmente precisam pensar que essa é uma atividade que a Redell está fazendo, que está tornando a indústria melhor pela indústria. Só uma última coisa antes de passarmos para as perguntas da comunidade, sobre justiça e ativos do mundo real. Em termos de casos de uso, pensando em coisas como créditos de carbono ou financiamento de construção, há casos de uso específicos onde você acha que a justiça é vital? Acho que em todos os casos de uso, a justiça é vital.
Assim que você toca em ativos do mundo real, não consigo pensar em um caso de uso onde a justiça não seja importante, em uma das definições que demos. Falando sobre valores mobiliários, como investir em ações de empresas, a Redeli tem feito parcerias. Por exemplo, trabalhamos com a Liquidize, que tokeniza ações de empresas privadas. O mesmo problema acontece. Você quer obter as ações pelo preço que elas têm. Atualmente, não quer pagar mais. Se você não tem uma estratégia de mitigação de front-running, alguém poderia ver sua transação onde você está comprando essas ações e dizer: nossa, você pode saber algo que eu não sei, então devo comprar antes dele e talvez vender para ele depois, para obter lucro. Isso é injusto. Aplica-se a valores mobiliários, claro, porque é muito semelhante ao que diríamos sobre criptomoedas, por exemplo, ou tokens às vezes. Se você pensa em títulos de propriedade, é a mesma coisa. Você vai a um leilão, na Austrália, há muitos leilões no mercado imobiliário, e o que as pessoas fazem é levantar a mão. Se você não levantou a mão primeiro, não ganhará o leilão, e isso é meio justo. Você tem que estar lá, tem que ter o dinheiro para comprar. Provavelmente alguns tópicos de injustiça que poderíamos discutir sobre o mercado imobiliário na Austrália, particularmente em Sydney, mas, em geral, você está lá, está comprando um produto antes de outra pessoa, portanto, pode adquiri-lo. Isso faz muito sentido, e acho que isso é verdade para qualquer coisa que existe no mundo real, seja um valor mobiliário de comunidade ou qualquer coisa, precisa ser protegido com diretrizes que garantam que a justiça esteja lá, porque, caso contrário, as pessoas não usarão essa tecnologia. Absolutamente. Posso imaginar, meus colegas, como Arturo, com quem vocês conversaram e conheceram, eu vou pegar um café por $5, e quando volto, dizem, aqui está, são 5,50. Esse tipo de front-running e esse tipo de acesso, às vezes eu posso achar que é justo, mas se o sistema e a forma como o mundo funciona não acharem isso justo, pelo menos temos blockchain que pode colocar coisas em prática, pode impor, não precisamos esperar até ir ao tribunal ou algo assim, temos contratos inteligentes que podem realmente fornecer isso. Um tópico realmente interessante sobre justiça, e tenho certeza de que mergulharemos mais fundo nisso, bem como nos artigos que vocês têm, mas vamos para algumas perguntas da comunidade. Esta é uma oportunidade para abordar coisas que a comunidade tem perguntado. Fizemos uma sessão de AMA no Discord recentemente com Baf, um dos embaixadores da comunidade, e revisamos isso com Tim, mas, Vincent, havia algumas perguntas diretamente para você do que coletamos até agora. Vou perguntar esta. Vincent pode compartilhar-se. Em seus anos de experiência em cripto, ele teve discussões, compartilhou ideias ou trabalhou com outros criadores de blockchain de alto nível, como Vitalik Buterin e outros fundadores de blockchain e pessoas nesse nível. O que você tem a dizer? Trabalhei com alguns fundadores, não todos, não trabalhei com Vitalik Buterin. Ele leu alguns dos nossos artigos sobre o ataque de equilíbrio. Lembro que ele reconheceu que havia alguma suposição de sincronia no Ethereum quando li o artigo, isso foi em um post no Reddit. Não trabalhamos juntos, mas meu aluno foi à mesma conferência, a Conferência da Comunidade de Desenvolvedores Ethereum, em 2019, onde meu aluno apresentou outro ataque contra a prova de autoridade no GT Parity, chamado Ataque dos Clones. Não era como se estivéssemos trabalhando juntos, mas eles estavam indo à mesma conferência, apresentando suas ideias. Pessoalmente, estive envolvido, fui a diferentes lugares, ao MIT, de onde é Silvio Micali, convidei-o para Sydney, onde ele apresentou Algora na Universidade de Sydney, discuti com diferentes pessoas sobre pesquisa e continuo fazendo isso. Estou em colaboração com o chefe de pesquisa da ANSA e estou tentando ver se poderíamos dar uma palestra lá para apresentar as últimas descobertas que tivemos sobre a Solana, porque eles estão realmente interessados em melhorar o protocolo de consenso da Solana, e as descobertas que tivemos sobre tolerância a falhas também são esclarecedoras para eles. Mantemos discussões de diferentes maneiras, redes sociais ou vamos a conferências, é o que os pesquisadores fazem, mas é verdade que você nem sempre encontra os fundadores em conferências científicas. Você pode ter que ir a algum evento de negócios muito grande, e então é difícil captar a atenção deles, porque estão ocupados com tarefas de negócios. Quando estive no Japão, estávamos falando sobre criptografia financeira, que é um conceito fundamental de blockchain agora, como você pode usar blockchain no espaço financeiro, tentando mitigar ataques de MEV, por exemplo. Esses eram problemas centrais que estavam lá, ou melhorar ainda mais o desempenho da blockchain. As pessoas com quem eu estava falando são geralmente pesquisadores que trabalham nessas disciplinas, não necessariamente os fundadores, mas eles estão realmente progredindo e tentando melhorar esses protocolos. Acho realmente interessante, e é uma boa pergunta aqui na Austrália, porque as pessoas nos veem como tão distantes, e ainda assim temos pessoas como você que viajam a conferências que trazem algumas dessas celebridades cripto aqui. Até tivemos Glenn Vihil, que é pioneiro na pesquisa quadrática e trabalha com Vitalik, ele esteve em conferências aqui, assim como Audrey Tang,
que foi a primeira-ministra digital de Taiwan, pessoas realmente interessantes. Acho que veremos mais disso. Você mencionou outra coisa que foi dita, que Jack, no exterior, como parte da equipe, falou sobre como credenciais verificáveis seriam um grande lançamento do produto. Pode explicar um pouco mais sobre isso e o que você imagina que isso será para os usuários finais? Credenciais verificáveis são centrais para esse mecanismo de responsabilidade. Você quer garantir que, mesmo não sabendo quem eles são, você possa impedir alguém de replicar um ataque ou comportamento inadequado. Você precisa de algum tipo de responsabilidade, e se você não pode distinguir quais endereços ou chaves públicas pertencem ao mesmo usuário, isso se torna complicado. Credenciais verificáveis, para nós, são uma maneira de dar acesso a serviços de aplicativos descentralizados a usuários específicos com base em suas credenciais. Pode ser algo como: sou adulto, portanto, tenho o direito de acessar a rede Redeli. Pode ser tão simples quanto isso. Mas pode ser um pouco mais complicado, como: sou um investidor sofisticado, portanto, deveria acessar esse serviço financeiro complexo que está no topo da rede Redeli. Pode ir muito além disso. Pode ser: tenho um diploma universitário, portanto, tenho o direito de me candidatar a esse emprego específico, porque esse é um requisito da descrição do cargo. Ou, posso trabalhar com crianças, portanto, posso acessar esse aplicativo específico que exige isso. Vai muito além das finanças, mas, essencialmente, deveria ser a quantidade mínima de informação que você tem para compartilhar com algum serviço para obter acesso a ele. É por isso que também falamos sobre provas de conhecimento zero, que são centrais para isso. Você não quer compartilhar mais do que o fato de ser adulto, não quer compartilhar sua data de nascimento, apenas quer dizer: sim, sou adulto, não quero nem dizer minha idade. A prova de conhecimento zero permite que você forneça provas sem dar o conhecimento que não é necessário. É uma ferramenta muito útil que também está incorporada na forma como revelamos credenciais verificáveis. Em termos de como isso se parece para o usuário, acho que é muito importante que tenhamos autocustódia de informações pessoais identificáveis. Essas credenciais verificáveis devem ficar com os próprios usuários, talvez em um dispositivo móvel, na carteira deles. Eles mantêm a posse dessa credencial verificável e apenas compartilham os pedaços necessários para acessar serviços. Não compartilham toda a credencial verificável, especialmente se ela contém muitas informações, como o número de passaporte. Na maioria dos casos, você não precisa compartilhar isso, apenas o fato de ser cidadão de uma jurisdição específica, ou mesmo de um grupo de jurisdições, e isso geralmente é suficiente. A autocustódia é extremamente importante, mantendo isso na sua carteira, garantindo que você possa acessar esses serviços de forma fluida, para que seja simples para o usuário. É nisso que estamos trabalhando na Redeli, garantindo que essa experiência flua muito bem e preserve a privacidade também. Acho interessante que muitos governos ao redor do mundo, até mesmo na Austrália, estão começando a explorar como lidar com identidades digitais, e alguns mencionam tecnologias descentralizadas, o que é ótimo, e alguns até mencionam divulgação seletiva. Espero que, onde quer que isso seja aplicado, a Redeli possa ajudar com isso, mas também que eles usem o tipo certo de tecnologia, porque, sem isso, apenas veremos repetições de problemas de censura e tecnologia que tivemos no passado. Isso até ajuda a inteligência artificial. As pessoas não percebem que o blockchain pode ajudar a inteligência artificial muito mais, e as provas de conhecimento zero podem fazer parte disso. Vamos mergulhar nisso em um episódio futuro, mas outra pergunta aqui foi sobre a liderança e qual é sua principal prioridade para 2025, ou o resto de 2025. Mal posso acreditar que já estamos quase na metade, mas o que você diria, da sua perspectiva, é a principal prioridade para a equipe de liderança da Redeli? Estamos cada vez mais descentralizados. Algo que não mencionei é que a Redeli é inerentemente descentralizada no sentido de que nem usamos um protocolo de consenso baseado em líder, e é assim que a Redeli teve um desempenho tão bom quando injetamos falhas. Não há um único nó que desempenhe um papel específico, portanto, mesmo que você ataque um único nó, isso não impactará todo o sistema, porque não temos um líder, ao contrário de outras tecnologias que são baseadas em líderes, especialmente em seu consenso. Mas estamos sempre tentando ficar mais e mais descentralizados. Esse é um grande trabalho em que estamos focados, garantindo que tenhamos notadores que contribuirão não apenas para serem candidatos, ou seja, prontos para serem governadores, mas realmente envolvendo os notadores externos, de onde quer que venham, para serem governadores, para decidirem sobre novas coisas que acontecerão com o protocolo, que podem votar em novas versões do protocolo. Estamos trabalhando ativamente para garantir que teremos propostas de melhoria que serão compartilhadas com a comunidade, decididas pela comunidade e implementadas também por desenvolvedores externos, não necessariamente apenas pela Redeli Network. Realmente queremos alcançar isso.
Vai levar um pouco de tempo para chegar à descentralização ideal. Acho que ainda não existe um sistema perfeitamente descentralizado. Toda empresa está trabalhando nisso. O Ethereum experimentou prova de trabalho, agora é prova de participação, agora estão pensando em melhorar o desempenho com instruções de risco, eles sempre têm melhorias para chegar lá, porque, se você é descentralizado, pode não obter um bom desempenho. Estamos realmente nessa trajetória, temos ótimas ideias que precisamos implementar, mas, em um prazo mais curto, também queremos fazer algumas melhorias em torno da responsabilidade. Agora, temos alguns sistemas que podemos monitorar, mas nem toda a penalização está sendo automatizada. Se você tem um comportamento inadequado, pode levar tempo para penalizar um participante mal comportado. Nosso objetivo final é ter isso completamente automatizado no sistema, mas exige um pouco de esforço. Isso é responsabilidade de curto prazo, responsabilidade total, mas a longo prazo é melhorar a descentralização. Fantástico! A última pergunta da comunidade antes de encerrarmos aqui, havia uma pergunta sobre se haverá mais nós abertos em breve. Pode nos contar algo mais sobre isso? Contamos com operadores de nós. Se eles não estiverem lá, a Redeli não funciona. É simples assim. Já somos descentralizados, então precisamos desses operadores de nós. Temos um programa para integrar os operadores de nós em diferentes fases. Temos operadores de nós atualmente funcionando. Eles vêm de diferentes jurisdições, há 200 operadores de nós. Precisamos criticamente deles funcionando o tempo todo, então também estamos monitorando sua atividade, dando feedback se não estiverem ativos. Aprendemos muito com eles, porque eles nos permitiram entender se o sistema estava funcionando, se havia risco de o sistema desacelerar com base na atividade de todos esses nós. Aprendemos como os operadores de nós estão online, por exemplo, isso nos informa o que devemos fazer para garantir que haja 100% de disponibilidade, idealmente. Temos várias levas de operadores de nós, os primeiros 200 ajudaram muito até agora, mas nosso objetivo é escalar. Não temos operadores de nós suficientes para escalar para o nível de descentralização que mencionei, que virá em seguida, e, portanto, vamos convidar mais operadores de nós para se juntarem a Testnet primeiro. Vamos fazer alguns testes de escalabilidade, com centenas e centenas de nós, vendo como se comporta, se tudo estiver fluindo muito bem, antes de movê-los para a produção. Haverá fases em que convidaremos mais operadores de nós para se juntarem a Testnet, estamos falando de centenas e centenas deles, e, uma vez que estivermos convencidos de que funciona bem, os moveremos progressivamente para a produção. Sejam pacientes, leva tempo, e não definimos quando esse grande lote de operadores de nós chegará a Testnet, isso ainda está sendo discutido no momento, com base também no nosso progresso interno, garantindo que não quebrará nada do que implementamos até agora. As pessoas não percebem o quanto de trabalho e esforço está sendo feito no sentido da engenharia. Vemos Tim correndo por aí, junto com Alan e o resto da equipe, em marketing, vendas, trazendo parceiros a bordo e discutindo coisas, porque as coisas não acontecem sem compartilhar e conversar e mostrar o que é possível. Tudo isso faz parte, mas a engenharia é um aspecto enorme de tudo isso que fica nos bastidores. Com o tempo, poderemos fazer isso para que possamos escalar. Para recapitular, falamos sobre a pesquisa que vocês têm sobre tolerância a falhas, e foi bastante marcante para mim. Li o artigo, mas ouvir novamente, 154 horas cumulativamente que um sistema tão confiável pode estar fora do ar, isso precisa ser mais investigado. Falamos sobre justiça, o conceito do superblock e a colaboração para tornar isso realidade, e como precisamos disso se realmente vamos trazer negócios e casos de uso do mundo real. E, claro, algumas das perguntas da comunidade, temos uma longa lista de outras, e responderemos com o tempo, seja nas AMAs da comunidade ou por outros mecanismos que podemos usar para você e a equipe responderem. Vincent, para encerrar, qual é a melhor maneira para as pessoas acompanharem sua pesquisa? Obviamente, vamos direcioná-las para a Redeli e a seção de pesquisa na Redeli, mas quais são outras formas de as pessoas encontrarem sua pesquisa e insights? Você pode me seguir no X, Vincent Gramoli, é uma maneira. Eu diria, vá para a aba de pesquisa no site, você encontrará pesquisas, há o White Paper, o Yellow Paper, mas há muitos artigos de pesquisa que foram publicados em conferências e revistas científicas revisadas por pares. Em geral, eu posto sobre as próximas pesquisas relacionadas à Redeli, para que as pessoas saibam. Você pode ir ao Instagram, Vincent Gramoli, não estou tão presente no Instagram, tendo a ficar sobrecarregado pela quantidade de mensagens, então tenham paciência comigo. Nossa equipe está no Discord, se você quiser fazer perguntas, eles geralmente são bastante responsivos. Me avise, e claro, estamos realmente interessados em ouvir qualquer feedback que você possa ter. Como você estava dizendo, Mark, podemos ver o lado comercial das coisas. Quando Tim e Alan estão por aí,
acho que devemos fazer melhor e mostrar na Redeli as melhorias que estamos fazendo na pilha de software. É tão complexo que até vulgarizar isso leva um pouco de tempo. Não é apenas fazer uma demonstração de sprint, é um pouco mais do que isso. Precisamos explicar o contexto e o que isso significa para as pessoas conseguirem consumir. Mas acho que poderíamos comunicar mais sobre o que alcançamos. É tão grande. Quando damos um passo atrás e olhamos o que alcançamos, percebemos que é extremamente complexo, e acho que deveríamos comunicar mais. Se você tiver algum feedback sobre o tipo de formato ou qualquer coisa, estou falando com a comunidade em geral, sinta-se à vontade para compartilhar no X ou em qualquer rede social onde você possa me encontrar. E claro, envie e-mails para info@redeli.network se precisar. Exatamente o que você está descrevendo, esse é o motivo pelo qual temos o Redeli Insights agora como este programa semanal, porque começamos essa AMA e porque as pessoas verão muito mais atividade na comunidade, porque está sendo pedido. Não é apenas a atividade de vendas e marketing, mas também o lado da engenharia e o que há nisso para os desenvolvedores. Para pessoas como Arturo, uma das maiores razões pelas quais gostamos do que vocês estão fazendo é porque está sendo construído de maneira tão pragmática, que, se você está vindo de fora do blockchain para o blockchain, precisa de certas coisas em vigor, e a Redeli é uma das líderes em fornecer isso, se não a líder, eu diria. Vincent, tantas percepções, as pessoas querem olhar para isso, poder assistir a reprise, até faremos algo com inteligência artificial para ajudar as pessoas a entenderem tudo isso, porque é um ótimo tradutor, mas muito obrigado pela hora, e falaremos com você em breve. Muito obrigado, Mark.